lá. Aguenta que vai sair. E está começando mais um Encontro da Liga, um programa... não dá pra falar programa. E estamos de volta, estamos começando mais um dos nossos Encontros da Liga. E é muito bom ter você aqui na minha casa, na minha humilde, querida e maravilhosa casa. É um prazer estar aí na sua casa, conversando com você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, que me escuta. Todas as semanas, todo sábado, nós temos um horário marcado, um encontro marcado para estudarmos a Palavra de Deus. Nós que durante esta quarentena, durante essa pandemia, nós estamos estudando a carta de 1 João. Estamos aprendendo na carta de 1 João sobre o amor de Deus. E por que aprender o amor de Deus? Simples. Porque o tempo que estamos vivendo é um tempo complexo, complicado. Quanto mais conhecimento do amor de Deus nós tivermos, melhor será para nós suportar o tempo que estamos passando, os tempos que estamos vivendo. Beleza? É basicamente por isso que a gente pausou e começou na carta de 1 João. João, o apóstolo do amor, João inclusive é chamado de apóstolo do amor justamente por isso, porque ele se aprofunda a escrever sobre o amor de Deus. E antes da gente entrar no estudo de hoje, eu quero mencionar o quiz que eu fiz com a galera ontem, que nós fizemos no nosso grupo do WhatsApp da Liga. Galera, vocês mandaram muito bem, parabéns, eu quero desejar os parabéns, eu quero dar os parabéns a toda a galera que fez o quiz, Daniel, Mirela, Sávio, Davi, Ezequiel, Thalita, Pedro, Duda, todo mundo que fez o quiz, Raíssa, vocês foram muito bem, eu estou anotando a pontuação que vocês fizeram. Por quê? Porque vai rolar prêmio, vai rolar um brindezinho aí, em breve. Quem tiver com a pontuação maior vai ter brinde. Então, Giovana, Karine, Rebeca, todo mundo da Liga, continue estudando a Bíblia, continue aí se preparando aí. Paulo Henrique, Pedro, todo mundo. Eu não vou lembrar o nome de todos assim de cabeça agora, mas todos vocês da Liga continuem a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, porque em breve vai vir premiação. E os quizzes vão ficando cada vez mais complicados. Esse primeiro foi só um teste, semana que vem vai vir outro. Em breve vai ter disputa aí da galera, menino contra menina, dos tios contra os membros da Liga. A gente vai diversificando isso aí. Beleza? Agora, finalmente, nós vamos para o estudo de hoje. E no estudo de hoje, antes de entrar no estudo de hoje, a gente precisa entender os temas que a gente estudou até aqui. A gente estudou sobre conhecimento de Deus, isso faz de nós testemunhas. A gente estudou sobre pecado e como nós podemos nos ver libertos do pecado, o que acontece quando pecamos e como nós podemos ser livres do pecado. E hoje nós estamos vendo sobre obediência. Se a gente puder dar um tema para hoje, seria esse: obediência. E por que obediência? Eu te convido a ler o capítulo 2, o verso 3 de 1 João. E aí vai a nossa dica para encontrar a carta de 1 João. Eu vou ler na versão NVI, você vai abrir em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, no último livro da Bíblia. E aí você vai voltar uma página, você vai ter a carta de Judas, 3 João. Você volta mais uma página, você tem 2 João.
você volta mais 2 ou 3 páginas na sua Bíblia. 1 João, beleza? Espero que te ajude aí essa dica. E agora vamos à leitura. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. De quem João está falando aqui? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem é essa pessoa que nós devemos andar como ele? Que nós devemos conhecer? De quem João está falando? De Jesus. João aqui está escrevendo sobre Jesus. E João diz que sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu sou amigo de alguém, eu vou dar ouvidos àquilo que o meu amigo falar. Lembra algum problema que você já passou, que já precisou resolver? Qualquer situação na sua vida que você precisou resolver. Você passou por um problema, alguma coisa, e você queria conversar com alguns amigos para se aconselhar. Obviamente você procurou seus amigos mais próximos, mais chegados, e conversou com eles, as suas amigas mais íntimas, e se abriu com elas. João está falando que com Jesus nós devemos fazer a mesma coisa. Porque se um desconhecido passasse por você em algum lugar e falasse algum conselho, você provavelmente não ouviria. Dificilmente alguém ouviria um desconhecido. Mas, quando nós damos ouvidos àquilo que os nossos amigos falam, é porque nós sabemos quem está falando e nós conhecemos a vida de quem está falando. Por isso nós ouvimos as falas deles. Nós temos intimidade com eles. E João está falando aqui que nós podemos ser amigos de Jesus. E o que vai demonstrar essa amizade é o quanto nós ouvimos as falas de Jesus. O quanto você tem dado ouvidos a Jesus. O quanto eu tenho escutado Jesus nessa quarentena, nesse momento que nós estamos passando, em que estamos nas nossas casas, o quanto nós temos consultado a Jesus, nos aconselhado com Jesus. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos, ou se ouvimos a sua fala, a sua voz, os seus conselhos. Jesus continua a falar conosco, Jesus continua a nos aconselhar. Mas você tem ouvido? Nós temos ouvido? Porque no verso 4 diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Em outras palavras, se eu fico declarando que conheço a Jesus, mas eu não escuto Jesus falar comigo, eu não escuto, eu não paro para ouvir a voz dele, eu nunca faço as coisas que ele fala. Ele me aconselha, ele fala comigo na palavra, mas eu nunca vou pela palavra, eu sempre vou por mim. Eu não estou nem aí para aquilo que Jesus fala, eu acho segundo a minha própria vontade, segundo o meu coração. Se eu faço assim, e ainda digo que conheço a Jesus, eu sou um mentiroso. Eu posso ir na igreja, eu posso ser batizado, eu posso seguir uma série de fatores muito bonitinhos, que ainda assim não farão com que eu conheça Jesus. Porque o que vai definir se eu conheço ou não Jesus, se nós conhecemos ou não a Jesus, é o quanto nós obedecemos aquilo que Jesus fala conosco. Porque essa obediência é sinal de intimidade, é sinal de convivência, é sinal de conhecimento. Beleza? E aí a gente vai para o verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém, se eu e você estamos dedicando a nossa vida a obedecer aquilo que Jesus tem falado conosco, então na verdade nós conhecemos a Jesus, nós somos amigos de Jesus, porque nós
damos ouvido à sua voz. Novamente, a gente não vai dar ouvidos a quem não for nosso amigo. Novamente, fica claro que a gente não vai se perder escutando um desconhecido. Nós somos seletivos na nossa escuta. A gente não escuta alguém que a gente não confie, que a gente não conheça a fundo. Inclusive tem um texto dos Evangelhos que eu acho muito interessante, aonde Jesus está falando do fim do mundo, e ali é claramente o fim do mundo. E Jesus está falando que no último dia, quando Ele vier e julgar toda a terra, e resgatar o seu povo, e libertar os cativos, e tudo que vai acontecer no fim do mundo, muita gente vai chegar para Jesus e vai falar assim: mas Senhor, em teu nome eu tive um programa na televisão onde eu curei, e eu abençoei, e eu fiz maravilhas. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz e aconteci. Senhor, em teu nome multidões foram alcançadas, foram curadas, foram transformadas. Vai ter um monte de gente falando com Jesus que fez e que aconteceu, que fez um monte de coisa. Mas eu acho muito interessante nesse texto dos Evangelhos que Jesus não vira para eles, o texto está aparecendo aqui do lado agora. Jesus não vira para eles e fala assim: você é um mentiroso, você não fez nada disso. Jesus vira para eles e fala: quem é você? Beleza, mas quem está falando? Você é quem? Porque Jesus não está negando a obra que eles fizeram. Jesus está negando a amizade deles. Jesus não está negando que eles fizeram e aconteceram, tiveram um programa na televisão e pregaram, e abriram igreja, e evangelizaram, e foram, voltaram e curaram. Jesus não está falando: você não fez nada disso. Isso é mentira. Jesus não chama eles de mentirosos. Jesus diz que não conhece. Por quê? Porque eles não viviam obedecendo a Jesus. Isso é um alerta para a gente, porque a gente pode passar a vida inteira na igreja e ainda assim não conhecer a Jesus. E ainda assim não ter intimidade com Jesus, não parar para ouvir a voz de Jesus. Isso é muito sério, é muito perigoso. Por isso nós precisamos ficar cientes disso. Nós devemos dar ouvidos à voz de Jesus, aquilo que Jesus fala conosco. Nós devemos ser obedientes a Jesus, porque nós somos amigos de Jesus. E aí ele termina no verso 6, com um texto, inclusive, que o pai do Davi, o Rivalni, o pai do Davi, nosso embaixador, nosso querido embaixador, gosta muito. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Como assim? O maior sinal de obediência a Jesus que nós podemos dar é viver como Jesus viveu. É nos preocuparmos em sermos o tipo de pessoa que Jesus era. Se eu puder resumir tudo em uma lição, fica sendo essa. Eu vou encerrar por aqui. Que nós possamos ser o tipo de gente que Jesus era. Porque assim nós demonstramos claramente que andamos como Ele andou e que obedecemos a Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Foi um prazer ter esse momento. É curtinho, são 15 minutos apenas todo sábado, mas amanhã à noite, às 9 horas, eu te espero no Zoom para a gente ter o nosso encontro. Ok? Um beijão e até a próxima, pessoal! Fui! Corta. Ficou corrido, não?